Então, boa noite a todas e todos. Nós já estamos em gravação e a gente continua hoje o nosso assunto de botânica sistemática, né? E é interessante, não sei se vocês já deram uma espiada lá no AVA para vocês, no AVA de vocês, né? Eu já deixei atividades lá. E a morfologia vegetal, gente, a anatomia vegetal também, mas a gente vai falar aqui especificamente hoje da morfologia, ela é uma ferramenta extremamente importante para a botânica sistemática. Então, por isso que, em geral, a gente vê morfologia antes de ver botânica sistemática. Justamente porque, lembram que a gente falou de caráter, né, até semana passada, falou de estados de caráter? Muitos dos caráteres que a gente usa para poder classificar as plantas, né, vão vir da morfologia. Então a gente viu que existe uma série de tipos de filotaxia, de tipos de folha, de tipos de caule, tipos de raiz, simetria das flores. Tudo isso pode ser utilizado como caractere taxonômico. Então, por exemplo, eu posso ter o caráter simetria da flor e os estados de caráter radial, bilateral e sem simetria, né? Então, a ideia é que a morfologia vegetal, quando a gente vê ela separada lá, ela parece meio sem sentido, né? Acho que uma das coisas que vocês mais reclamaram para mim foi que a gente não via muita ligação da morfologia com o restante das coisas, né? Ou com a vida cotidiana da gente, e talvez muito pouco com o próprio conteúdo de biologia. E aí ficava parecendo assim, nossa, eu só vou ficar aqui decorando nome de filotaxia, tipo de folha, tipo de tecido, que coisa mais inútil, né? O professor está me obrigando a estudar uns negócios aqui nada a ver, que eu só vou decorar uma lista de características e ponto final. Então, na verdade, essas características se tornam, então, ferramentas para a botânica sistemática. Justamente porque, gente, grupos que têm descendentes, né, em comum, na verdade, ascendentes em comum, tendem a ter as mesmas morfologias, ou morfologias similares. Então, a gente se aparenta mais com as morfologias daqueles que também são nossos parentes. Por isso que a gente sabe que a gente está um pouquinho mais próximo dos macacos do que dos leões. E ainda assim, estamos mais próximos dos leões do que dos polvos. Então, à medida que a gente usa as ferramentas de morfologia, né, de anatomia, muitas vezes, a gente vai conseguir aplicar isso diretamente no estudo da sistemática, na compreensão da diferença entre os diferentes grupos de plantas. Tá? Então, nossa ideia hoje aqui é fazer uma mega revisão de todos aqueles caracteres que nós já vimos no semestre passado. Então, é um assunto que vocês já têm algum domínio, talvez não lembrem tanto, eu espero que lembrem bastante, mas eu espero que a gente vá conversando um pouquinho mais, tá? Porque aqui vai ser mais um momento de resgatar essas informações aí na cabeça de vocês. E por que eu acho que a gente precisa conversar bastante agora? Porque com essas características, vocês vão descrever as plantas que eu coloquei para vocês naquele vídeo e vão criar uma chave dicotômica. Já coloquei 2 textos lá sobre como criar chaves dicotômicas, tá? E aí na quinta-feira a gente já pode usar a aula para tirar dúvidas que com certeza virão. Certo? Nessa e na outra. Então, qual que é a ideia? Que a gente... Primeira ideia é que eu corrija esse título, né? Porque olha a palavra que eu escrevi, morfanatomia. Não tem nada a ver isso, é morfoanatomia, né? Vou corrigir esse título horrível e colocá-lo para vocês lá de novo. E que a gente relembre esses pedaços das plantas, né? Ou quais partes das plantas e quais tipos de organização essas partes podem ter, certo? Até aqui tudo bem? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Para facilitar a nossa vida, muitas vezes a gente foca a botânica sistemática aqui, né, em angiospermas, né, que são as plantas que a gente tem mais contato, que certamente vão ser as plantas que os alunos de vocês vão ter mais contato, as alunas, né, também, durante o ensino básico. Então, eu queria que vocês me ajudassem a relembrar quais são os principais órgãos de uma angiosperma. Flor, fruto. A Amanda completou aí, né? Raiz, caule, folha e a semente. Então, uma angiosperma padrão vai ter basicamente todos esses constituintes, né?
nós vamos ter uma parte, pensando aí numa angiosperma que fique no ambiente terrestre, né? Mas lembrando que ela pode ficar no ambiente aquático ou aéreo. Mas vamos pensar nesse padrãozão, né? Uma parte que vai estar abaixo do solo, que é a parte de raiz. Uma parte que vai estar acima do solo, que vai concentrar, então, caule, folha, na parte vegetativa. E durante a parte, os momentos reprodutivos, flores e frutos, certo? Então, essas partes serão bastante suficientes para a gente conseguir usar como caracteres distintivos para a separação de diversos grupos de plantas, tá? Alguns, gente, vocês vão ver, se vocês forem se enveredar pela sistemática aí, que vão usar efetivamente anatomia para ver o formato da célula, não sei o que lá, mas dá para a gente se virar um bocado com esses dados de morfologia maiores, tá? Baseados principalmente aí em todos esses frutos. Para a angiosperma, especificamente, a flor é um caractere super importante, tá? Em alguns momentos, apenas a flor vai garantir para a gente que a gente consiga separar grupos diferentes de famílias até, tá? Vamos supor, tem algumas famílias que são bastante aparentadas, então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês partes vegetativas que aí fica mais fácil. Vamos lá, vou abrir aqui fotos de 3 famílias bastante parecidas. Vamos ver só as partes vegetativas, às vezes isso que é difícil. Vou voltar aqui, cadê vocês? Vocês estão aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos olhar bem para essa planta aqui, certo? Ó. Pessoal, só um minutinho. Vou precisar pausar aqui rapidinho, eu já volto, tá? Bora, pessoal, voltei. Então, vamos observar essa morfologia aí. Ó. A gente tem uma morfologia, todo mundo já dá uma olhadinha, né, e já vê que é um capim, certo? Então, a gente tem uma morfologia espiralada. Talvez vocês se lembrem que eu falei para vocês lá em morfologia que a gente tem estruturas especiais na folha do capim, né, tem a bainha, tem as lígulas, mas se a gente não soubesse disso, a gente ia observar, né, essa planta, verificar essas estruturas e aí, imagine, fique com essa imagem na cabeça, tá? Que eu vou mostrar outra, beleza? Então, olhem só essa parte vegetativa. Agora, bora lá ver a parte vegetativa dessa planta aqui, ó.
Bora lá. Vamos olhar principalmente esse pedaço aqui, ó. Se nós não tivéssemos todas as estruturas de inflorescência aqui, a morfologia vegetativa parece a mesma, né? É muito similar. É um corpo de planta muito parecido. Então, qual que é a ideia aqui? Para a gente ter uma garantia aí de separação interessante dentro das angiospermas, é super interessante que a gente colete com flor. A gente já vem falando disso há um tempo, né? Então, por isso que a flor é tão importante, porque a flor é basicamente um descritor de grupos muito pequenos. Às vezes a flor vai descrever a família. Por exemplo, quando você olha para as orquídeas, apesar delas terem os mais diversos tamanhos, cores, a forma da flor é muito similar no sentido dos seus componentes. Então você vai ter florzinha pequena, uma florzinha grande, mas todas vão ter o labelo, outras duas pétalas vão diferenciadas e 3 sépalas. Então isso ajuda muito a gente a conseguir dividir, né, e encontrar esses pequenos grupos. E eu já aviso para vocês que lá nas plantas que eu coloquei para vocês para fazerem a chave, tá? Não tem apenas caracteres, plantas com caractere reprodutivo. Tem algumas plantas que estão sem flor, sem fruto. E aí o que a gente faz? O melhor que dá. Então a ideia é a gente trabalhar também com essa dificuldade, tá? De usar caracteres vegetativos, sabendo que o ideal é que a gente sempre, 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 sempre tenha caracteres reprodutivos para garantir uma classificação correta. Beleza? Então, sabendo que existem esses órgãos, sabendo da importância desses órgãos, a gente vai começar pela famosa raiz. Né? Então, a raiz é um órgão extremamente importante para as plantas, porque basicamente ela vai fazer a absorção de água e nutrientes para a manutenção do corpo da planta após a fotossíntese, né? E por isso ela vai ter muitas vezes modificações que vão estar ligadas aos seus ambientes de crescimento. Então, em geral, quando eu tenho a germinação de uma semente de angiosperma, a raiz é quase sempre a primeira estrutura a emergir dessa semente, né? Justamente por quê? Porque a partir da emissão da raiz, a planta se torna capaz de absorver nutrientes e água e consegue se tornar independente metabolicamente falando. Porque a raiz vai ter uma reserva de nutrientes que vai durar só um determinado tempo, né? É uma reserva finita, e à medida que essa reserva acaba, ela vai precisar absorver nutrientes de outras formas, que então quem vai providenciar isso é a raiz. Tá? Então a gente sabe que essa raiz que é emitida logo do embrião é o que a gente vai chamar de raiz primária, né? Então vocês lembram? Tinha raiz primária e secundária, a primária que é emitida do embrião e a secundária que vem de vários lugares, ou adventícia, né? Se a gente estiver falando de origem, não de posição, né? Lembra que tem o eixo da raiz, ele pode ser primário, secundário, mas de origem pode ser primário ou adventícia. E a constituição da raiz acaba sendo bastante importante porque, por exemplo, se você olhar plantar uma sementinha de feijão, é bem interessante porque a semente de feijão ela vai emitir a raiz vai erguer o grão de feijão e aí vão sair as folhas, o que a gente chama de germinação epígia, né? A raiz sai da terra, se aprofunda novamente e empurra a semente para cima. Como está acontecendo aqui na letra E, ó, que em geral é o que acontece, né? Ela meio que vira o feijão de cabeça para baixo, até que se abram as folhas. No caso de outros grupos, por exemplo, como o milho, a germinação a gente chama de hipógea, a raiz é direto para baixo do solo. O milho não se ergue da terra, né? Só aparecem as folhinhas. Quem já plantou milho alguma vez vê isso. E depois lá a gente tem as raízes adventícias do milho que vão ajudar ele a se escorar, né? Porque é um pendãozão que depois tem umas espigas desse tamanho, então precisa de suporte e sustentação, tá? No geral, quais vão ser as funções da raiz, pessoal? Vocês lembram aí? Estão afiados nisso? Absorção, sustentação. Que mais?
armazenamento, armazenamento. Então, em geral, a gente tem um órgão que primeiro vai estar responsável pela fixação da planta no solo. Lembrando que aqui nós estamos falando de plantas padrão, tá, gente? Se forem plantas aéreas, muitas vezes a raiz também vai ser responsável pela fixação, né? Só que em cima de outra planta. Nas plantas aquáticas depende, né? Então a gente vai ter esse órgão que é muito importante para a fixação da planta no solo e que vai atuar principalmente na absorção de água e sais minerais, e aí de qualquer ambiente que seja, né? Além disso, ela vai conduzir essa água e esses sais minerais até o caule, para que o caule conduza então as folhas, onde vai acontecer a fotossíntese e a transformação desse material nos fotossintatos, né, na seiva que a gente chama de seiva elaborada. A raiz também muitas vezes vai funcionar como um órgão de armazenamento, e aí a gente vai depender demais da ecologia da planta, né, do que ela precisa armazenar. Então pode ser nutriente, pode ser água, pode ser os dois, depende da espécie que a gente está trabalhando. E também vai estar envolvido em processos respiratórios, né, gente? Não vamos esquecer que a raiz também respira, as plantas respiram, né? Aí todos os órgãos vão fazer isso, mas a raiz vai estar especialmente ligada nesse processo, já que ela não fotossintetiza, né? Então vai ter uma taxa de respiração bastante grande. E vocês vão ver lá em fisiologia vegetal, mas a raiz também é bastante importante na geração de alguns hormônios, como por exemplo a citocinina e a giberelina, tá? Então, essas raízes, né, são essas raízes. Essas funções são as mais conhecidas nossas para a raiz, e muitas vezes a raiz pode ter funções específicas. Então, por exemplo, uma delas é a fixação de nitrogênio, tá? E eu estou mostrando para vocês aí uma raiz de uma planta da família Fabácea, que é a planta do feijão, que é a família do feijão. Por que eu já estou mostrando funções específicas assim? Porque para algumas famílias isso é distintivo. Então, por exemplo, as fabáceas em geral têm muita capacidade de associação com bactérias no solo, principalmente do gênero Rhizobium, que vão formar essas bolinhas aí na raiz. Então eu tenho uma bolinha de planta que está recheada de bactéria, que são capazes de fixar o nitrogênio gasoso, né, o N3, que grande parte dos organismos não são capazes de fazer. Então, além de absorver água e minerais inorgânicos, algumas raízes de algumas famílias também são capazes de fixar nitrogênio. Tá? Se eu estou falando de uma planta aérea, a gente também pode ter uma ocasião basicamente forte de fotossíntese suplementar. Então temos aí orquídeas, né, que tem essa raiz toda diferenciada, que a gente chama de velame. Eu achei que vocês estavam vendo minha seta, mas não estão, né? Essa raiz toda diferenciada que a gente chama de velame aqui, ó, que é bem grossinha, porque ela vai armazenar bastante água, e ela também é verde, né? E vai ser capaz de fotossintetizar, ao contrário de maior parte aí das raízes, beleza? Então, lembra que não são funções de todas as raízes, apenas algumas raízes serão capazes de exercer essas funções. Certo? A raiz, em geral, vai se formar a partir lá do cilindro central, quando a planta tem crescimento. Eu tenho meristema aqui, né? Esse meristema vai, ó, botar essa raiz para fora. Olha a coifa se formando aqui, ó. Aqui uma raiz secundária, né? Que a raiz primária a gente sabe que se forma lá da radícula do embrião. Então, uma raiz secundária vai advir lá do cilindro central, vai ultrapassar todo o córtex da planta e sair bonitinha aqui. Como a gente pode ver nesse momento aqui, ó. Então, eu tenho várias fases da emissão de raiz lateral, tá? Então, aqui a gente tem um corte transversal. Dá para ver a diferença, por exemplo, entre tecido parenquimático, o tecido da parte mais epidermal e o cilindro central, né? Então, vejam como vai se formando a raiz lateral a partir de células do cilindro central, até que ela extrapole a planta, vê que ela corta mesmo, né, um pedaço da epiderme. Vem que está rompido mesmo, dá para ver, ó, como se fosse rasgar um tecido, né? Para ela poder cumprir as suas funções, né? Então, quanto à origem, a gente pode classificar essas raízes de duas formas. Esse negócio da raiz ir em direção à água é verdadeiro? O que vocês acham, gente, dessa pergunta do Otávio? Será que a raiz busca a água mesmo? Sim ou não?
Eu gosto sempre de ter umas pessoas rebeldes aqui, né? Sem causa. Nesse caso, com causa. Então, gente, em geral, sim, tá? Principalmente porque a raiz ela é dotada de uma característica que a gente chama de fototropismo negativo, em geral, das plantas que são terrestres, tá? Ou geotropismo positivo. O que significa? Que ela vai se afastar, em geral, da superfície e vai para as partes mais profundas do solo. Isso automaticamente já faz com que as raízes procurem mais água, justamente porque a gente tem um acúmulo de água nas regiões, às vezes, mais profundas do solo, quando falta água. Então, pense o seguinte, ó. Tenho aqui um vaso, tá? Quando eu rego esse vaso, eu vou encher ele de baixo para cima, como se fosse um copo. Concordam comigo? Sim, não? Sim, professor. Beleza, então estou colocando água aqui, a água vai encher de baixo para cima. As raízes estão mais acima do que abaixo, então elas vão tomar essa água como se fosse de canudinho. Agora, pensa aí, quando a gente tem um copo cheio de água, que a gente enfia um canudinho e começa a beber, a água diminui de cima para baixo, concordam? A gente está tomando água de baixo, isso faz com que o nível vá descendo e a água vá também acabando, certo? Certo. Então, à medida que falta água, a tendência das raízes é se aprofundar ou ir explorando novas partes do solo para ver onde elas encontram água. Então, isso é real sim, tá? Principalmente porque a maior parte dos nutrientes vai estar dissolvido na água. Então, se a planta percebe que ela está investindo raiz para um lado que ela não está captando energia direito, né? Ela acaba, sim, desenvolvendo para outros lados. A Thaís perguntou se é verdade que as plantas usam som para localizar a água. Nunca ouvi falar, tá, Thaís? Não posso te falar se é verdade ou se é mentira, porque eu nunca li nada sobre isso. Vou procurar saber, mas é um assunto novo para mim. E isso pode ser usado de exemplo daquela espécie de figo que você falou na aula de morfologia. Eu não lembro, Zé, qual exemplo é esse especificamente? Foi desse figo que o pessoal usa para plantar em praças, que o senhor falou que não gosta de procurar as tubulações de água, as raízes dele. Ah, sim, principalmente porque a gente vê que às vezes ele está lá, muitas vezes esses figos nascem em cima de outras árvores e as raízes descem até o solo, justamente buscando água, né? Isso mesmo, bem lembrado, Zé. Então, pensando nas raízes, a gente pode classificar as raízes com relação à sua origem, por exemplo, né? Pensando se ela vem direto da radícula do embrião ou não. Então, eu tenho origem embrionária quando ela vem da radícula do embrião, e endógena, ou mais usada, adventícia, quando ela é modificada de outros tecidos, principalmente de meristemas secundários, certo? Embrionária ou adventícia. Olhando para a raiz, a gente sabe que ela tem partes diferentes, né? A raiz tem diferentes zonas, então a gente tem a zona lisa, tem a zona pilífera, a zona de alongamento e a coifa. A gente falou disso um pouquinho lá em morfologia. Isso aqui especificamente não é tão importante para a sistemática, tá? Porque aqui é só mais uma questão de morfoanatomia mesmo, partes que todas as raízes vão ter. E a gente tem que lembrar sempre que ali na pontinha da raiz, logo abaixo da coifa, está o nosso meristema, né? Que vai ser o tecido responsável por capitanear aí o crescimento dessa raiz em direção ao solo ou aonde ela esteja explorando os nutrientes. Então, quando a gente pensa na coifa, é interessante porque a gente vai ter diferenciações, por exemplo, né, em plantas terrestres e aquáticas, porque elas vão enfrentar atritos diferentes, né, nesses ambientes, mas, de toda forma, isso não vai ser necessariamente um grande caractere distintivo de grupos, tá? De grupos taxonômicos. Pode ser de grupos ecológicos, então, para a gente, nesse momento, não é muito interessante. Mas, nas plantas terrestres, a gente tem, em geral, camadas simples na coifa, ou seja, coifas com uma camadinha só, e nas plantas aquáticas, apesar de tudo, várias camadas sobrepostas, principalmente para trabalhar com a questão de isolamento do meristema da água, que é um excesso no ambiente aquático. Nós vamos ter a zona pilífera, que é efetivamente onde a gente tem os pelos de absorção, né? Então, olha essa microscopia, que bonita. Dá para ver direitinho
as projeções das células da zona pilífera, que vão ser cheias de vacúolos, né, que vão ser responsáveis pelo trânsito dos nutrientes aí dentro da planta, e que vão fazer com que a gente veja esse fluxo de ascensão, né, dos nutrientes dentro do organismo vegetal. Em geral, aqui, a gente já tem uma divisão grande dos tipos de raiz, tá? Vamos lembrar só que a gente viu na aula passada que essa coisa de dicotiledônia e monocotiledônia não funciona muito bem mais. Lembram que dentro de dicotiledônia tinham dois grupos, na verdade, as angiospermas basais e as eudicotiledôneas. Mas para o conceito geral, e provavelmente ainda o conceito que vocês vão ensinar na escola, esse macete às vezes vale muito, tá? As dicotiledôneas vão ter raízes pivotantes, essa raiz que a gente consegue identificar o eixo, e as monocotiledôneas vão ter raízes fasciculadas. Essas raízes em forma de cabeleira. Beleza? Isso vai fazer com que elas tenham significados totalmente diferentes, né, dentro de um determinado ecossistema. Então, as raízes pivotantes vão ser super importantes, por exemplo, para a absorção de água e para a tração de água do fundo para a superfície do solo, enquanto as raízes fasciculadas vão ser super importantes para a estabilização desse solo. Claro que as plantas não sabem disso, né, gente? Elas só fazem a função delas, mas é interessante a gente olhar também como a anatomia e a fisiologia nos ajudam nos processos ecossistêmicos no geral. Então, em geral, a raiz pivotante vai pertencer a organismos que precisam de estabilidade. Não precisa ser só árvore não, tá, gente? Lembra que a biofísica vai se aplicar em níveis distintos. Então, se eu tenho uma planta herbácea, que é mais alongada, mas que tem o caule muito molinho, né, sem uma lignificação, é importante ter uma raiz pivotante forte. Se vocês arrancarem, quem às vezes vai no jardim no quintal e tem quebra-pedra, já ouviram falar? Que é aquela planta que nasce em qualquer lugar, literalmente, e que o pessoal também usa para pedra nos rins, toma chá, por isso quebra-pedra. Quando você puxa, a raiz dela é super pivotante, é uma planta pequena, né? Então, não necessariamente só o tamanho da planta faz com que eu tenha raiz pivotante ou fasciculada. Pode falar, Jorge. Não estou te ouvindo. Cortou bastante, Jorge. Ele tem papel. Tá me escutando melhor agora? Tô. Tá, eu vou escrever, minha internet tá ruim. Beleza. Enquanto o Jorge vai escrevendo a dúvida dele aí, vamos seguindo aqui. Assim que ele escrever, a gente responde. Em geral, se as raízes pivotantes vão dar esse suporte, né, as raízes fasciculadas vão ser sensacionais na estabilização de solo, justamente porque elas formam uma rede, né, de raízes que vai ajudar a segurar essas partículas de solo. É interessante porque as raízes, ao longo de muito tempo, elas foram fonte aí de histórias, né? Quem já assistiu Harry Potter, por exemplo, vê lá as raízes de mandrágora, mas isso é real. Real assim, né? Vem da cultura real. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que algumas plantas tinham raízes aí com capacidades sobre-humanas, né, e mágicas, justamente por conta dessa forma, né, desse desenvolvimento. Então, a gente tem ainda uma importância muito grande cultural dessas plantas, mas aqui, o que vai interessar para a gente muito, aqui na morfologia, são os tipos de raízes mesmo, porque isso vai ser bem legal lá na sistemática. Vários grupos vão apresentar um tipo de raiz, vários vão apresentar outros, principalmente essas raízes que têm funções diferentes, como, por exemplo, as raízes de suporte, tá? Então, aqui a gente vê a raiz do milho, né? Então, a família Poaceae, muitas vezes, tem raiz de suporte, e aqui nós temos uma ordem grandona, que é a ordem Pandanalis, que, em geral, tem raízes de suporte também, certo? Então, isso pode ser uma característica distintiva para alguns grupos. Além de raiz de suporte, temos os pneumatóforos, as clássicas lá do manguezal, né, que apresentam lenticelas. Vocês conseguem ver que essa raiz ela é toda pintadinha de preto? Parece um tanto de furinho nela. Uhum. E aí, justamente, esses pintinhos pretos, né,
são o que a gente chama de lenticelas, que são aquelas aberturas na epiderme que facilitam a troca gasosa, tá? Entre a planta e o ar. Para os manguezais, isso é central, porque a água o solo está sempre cheio de água, né? Vamos ter raízes aquáticas. Então, aí nessa Ludwig nós temos um exemplo, né? Que são bem gordinhas, bem cheias de aerênquima, né? Como a gente pode observar aqui, ó, às vezes a gente nem acha que é raiz, mas é. Cheia de tecidos que são responsáveis por flutuação, que vão ajudar essa planta a ficar na superfície, justamente porque precisa haver trocas gasosas. Certo? Esse gênero, ô Brenda, é o gênero Ludwigia. Tá? Essa espécie, eu não sei exatamente qual é, mas o gênero é o gênero Ludwigia. A gente pode buscar a espécie aí depois. Essas raízes vão estar repletas de aerênquima, né, justamente para poder ajudar na flutuação e na troca gasosa. Então, lembrando que diferentes tipos de raízes vão estar associados a diferentes grupos de plantas. A gente não vai achar raiz aquática numa planta que é terrestre, então já indica para a gente proximidade com outros grupos. Todas as plantas aquáticas têm raízes assim? Não necessariamente, tá? Passando agora, dúvidas de raiz, gente? Deu para relembrar? Morfologia geral? Sim? Beleza. Passando para o caule, temos aí outra importante parte do corpo vegetativo das plantas, né? Então, o caule basicamente vai ser o elo das folhas com as raízes, né? Ele vai ser super importante porque ele vai estar relacionado a essa função de condução de seiva, né? Das raízes para as folhas. E no estado lá embrionário, quando o embrião da planta está dentro da semente ainda, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de plúmula. Olha só, isso aqui é como se fosse um neném de planta, certo? Um embrião. Então nós temos aqui os cotilédones, que são aquelas folhas nutritivas que vão estar dentro das plantas. Nesse caso temos 2 cotilédones. E acima deles nós temos o que a gente chama de plúmula, que é o caule bem inicial, né? E logo abaixo dos cotilédones que a gente chama de hipocótilo. Tá? Então, pensa que isso aqui parece bastante um brotinho de feijão, por exemplo. Tá? Então, logo acima, lá de onde abrem aquelas folhinhas gordinhas do feijão, a gente tem o que vai ser o caule verdadeiro. Né? Eu posso ter essa estrutura no estágio embrionário, com um desenvolvimento um pouquinho mais forte, ou posso ter simplesmente o meristema apical, tá? Do caule. Nós vamos ter, no início do caule, aquela região que a gente chama de colo, que é a transição entre o caule e a raiz. Então, a gente pode chamar de a primeira parte do caule ou a última parte da raiz. Né? E é interessante lembrar que aqui no caule a gente já tem uma organização super grande do xilema e do floema. Né? Lembrando que no caule o xilema tende a ir para a parte mais interna e o floema fica localizado na parte mais de fora. O Jorge colocou aqui, né, que eu falei da quebra-pedra e ele ficou curioso se ela tinha realmente propriedades abortivas. Pessoal, não sei. Não sei efetivamente das propriedades nesse sentido do quebra-pedra. Eu sempre ouvi falar, né, para pedra nos rins mesmo, que ajudava a dissolver cálculos renais, mas nunca ouvi sobre propriedades abortivas. Tá? Meninas, procurem pessoas de confiança para conversar sobre isso. Não conversem com qualquer pessoa. E nesse caso, por exemplo, até eu sou qualquer pessoa, né? Porque eu mesmo não sei. Então procurem pessoas de confiança mesmo. No caule, a gente já tem essa organização maior do xilema e do floema, né? Que vai ter uma posição específica. E a gente sabe que essa transição ela é super importante, justamente porque ela vai ajudar a sustentar a planta toda dali para cima. Então, em geral, a gente tem algumas características que são importantes lá no caule, que inclusive vão estar envolvidas com as folhas, né? Então, todo o caule é formado por regiões que a gente chama de nó, entrenó
e gemas apicais. Lembram-se disso? O nó é a região do caule onde eu vou encontrar as gemas. Entre duas gemas, eu tenho um entrenó. Já que o nó é onde fica a gema, entre duas gemas tem um entrenó. Nesse caso, as gemas podem ser apicais, se for na pontinha do caule, ou laterais. E um conjunto, né, de um nó, um entrenó e gemas, a gente dá o nome de fitômero. Lá na pontinha do caule, a gente vai ter a gema terminal, que vai causar o crescimento e a emissão desses novos ramos apicalmente, né? Então, aqui, ó, a gente considera como fitômero a parte entre nós. E ó que legal, aqui essa planta tinha sido podada, né? E ó, pum, cresceu mais uma vez por ação dos meristemas, tá? Então, num desenho um pouquinho mais claro, olha aqui, eu tenho uma planta com entrenós mais curtos, né? Então, temos um nó onde eu tenho a gema colocada e entre as gemas tem o entrenó. Beleza? A gema apical, em geral, vai sempre parecer com essa cara de uma pessoa muito empolgada na montanha-russa. Então, ela tem os primórdios foliares, que são os bracinhos, né, que servem de proteção mesmo. Aqui a gente tem como se fosse um neném folha mesmo, né? Que depois vai se desenvolver em folhas, mas que ajuda a proteger a gema apical. E bem aqui na pontinha, nós temos o meristema apical, que vai ajudar essa planta a crescer em tamanho. É interessante porque, de vez em quando, em algumas famílias de planta, por exemplo, eu posso ter meristemas que ficam perdidos aí no caule, que inclusive vão gerar coisas como o processo que a gente chama de caulifloria, que é o processo no qual a flor dá no caule. A gente sempre espera a flor próximo das folhas, né? Numa gema lateral próxima de um ramo de folhas. Mas muitas vezes elas podem acontecer no caule. Vocês conhecem algum exemplo de planta, gente, que faça esse processo de caulifloria? Não, maçã não. Maçã tem ramo nas folhas mesmo, flor nas folhas. Jabuticaba, muito boa, tá? Então isso é bem comum. Todo mundo conhece jabuticaba? Já viu uma árvore de jabuticaba com fruto? Então, quem não conhece, pesquise, que é uma coisa maravilhosa, né? Os frutos ficam coladinhos direto no tronco. Então as flores tinham que estar lá também, né? Porque a gente sabe que o fruto vem do ovário, que está na flor. Além disso, outra que todo mundo gosta muito e quase ninguém se lembra, é o cacau, tá, gente? Então aqui nesse primeiro exemplo a gente tem as jabuticabas, ó. Aqui temos o caule e a flor saindo bem do caule. E aqui temos a flor do cacau, tá? Que no futuro vão se tornar jabuticabas bem bonitonas aí e cacaus bem bonitões também. Brenda, você foi muito tapeada, tá? A maçã não sai direto do caule, não. Ela sai aí de uma axila foliar. Né? Então, essas plantas aqui fazem esse processo justamente porque elas vão ter os meristemas aí perdidos nesse caule. O chocolate faz a semente exatamente, né, do que a gente chama de castanha do cacau. Mas o suco é uma delícia, tá? Quem tiver a oportunidade de tomar um suquinho de polpa de cacau é gostoso demais, eu adoro. O caule vai ter como funções, principalmente suporte e condução, né, que vai o suporte, porque ele é uma estrutura completamente reforçada, cheia aí de tecidos de sustentação, como colênquima, como esclerênquima, dependendo da idade que esse caule está, e os próprios tecidos de condução vão ajudar a sustentar, né? Muitas vezes esse caule vai funcionar na propagação. A gente sabe que um caule, por exemplo, que tem gemas, pode gerar raízes adventícias, né? Então ele pode estar ligado a essa função de reprodução também. E para a taxonomia, o tipo do caule vai importar bastante. Então,
A gente tem caule subterrâneo, tem caule aéreo, tem caule aquático, mas aqui a gente precisa começar a se atentar efetivamente nas características desses caules. Então, por exemplo, quando a gente olha a goiaba, a pitanga, né, a grumichão, o araçá, todos esses caules se parecem muito. O cruiri tem aquela cara de descascado, né? A mirtácea faz aquele processo de ritidoma que vai soltando, né? Ou que às vezes a pessoa chama de imbira, que é aquela casca mesmo que vira e mexe, a planta está soltando. Então, alguns caules são muito característicos e vão ajudar a gente a separar grupos de plantas, tá? Dentro dos caules aéreos, a gente tem basicamente coisas enormes, assim como as sequoias, né? Que vão ter aí cerca de 115 metros, representando fortemente o caule do tipo tronco, né? Que é caracterizado por essa lignificação e essa posição bastante ereta, tá? Em geral, esse tronco também pode estar ligado, muitas vezes, ao tipo de ambiente que essas plantas vivem, né? Então, as barrigudas, por exemplo, as paineiras, né? Que acumulam água durante a estação chuvosa, ficam gordinhas, na seca perdem as folhas e se alimentam basicamente, no sentido de água, né, gente? Dessa água que acumularam. Eles podem ter espinhos que vão evitar predação, evitar perda de água. Então a gente tem uma série de adaptações aí nesses troncos. E só por aí a gente também já consegue começar a pensar em grupos distintivos, tá? Assim como caules do tipo colmo, que vão ser super comuns na família das poáceas para certos grupos, onde a gente vê muito claramente a divisão entre os nós e entre a nós, né, que podem ser colmos cheios, como é o caso da cana-de-açúcar, ou colmos vazios, como é o caso do bambu. Beleza? Esse caule é super comum na família poácea. Lembrando que colmo cheio, quando ele tem parênquima, né, preenchendo cana-de-açúcar, e colmo fistuloso ou oco, quando não tem. Mais um caule que é super específico de uma família, estipe, super específico da família Arecácea, né, ou palma, tá? Mas Arecácea é o nome mais recente. Então, esses caules do tipo estipe são clássicos das palmeiras, onde a gente vê muito a cicatriz das folhas ao longo do caule todo. Só esse crescimento indiviso, lembram? Dificilmente palmeira se ramifica, com as folhas só lá nas pontas e a cicatriz ao longo do caule todo. Então, vou ter esse tipo de caule nas palmeiras, né? Nas gimnospermas também, a gente considera ser chamada estipe, mas dentro das angiospermas, basicamente, só nas palmeiras. Beleza? Grande parte das plantas vai ter um caule aéreo também do tipo haste, né? Que é esse caule bem macio, sem lignificação, bem molinho, que vai estar na maior parte aí das ervas, que inclusive muitas vezes vai poder ser modificado, né? Parecendo até uma folha, né? Para fazer fotossíntese. Outro tipo específico de caule aéreo é o que a gente chama de escape, que é o escapo, desculpa, gente, que é o cabinho da flor, né? O escapo é o caule que sustenta as flores, só um nome especial, tá? Temos de caule aéreo ainda o estolão, que vai ser aquele caule que cresce nas plantas rastejantes, né, que ajuda, ele tem uma gema e vai saltando de pedacinho em pedacinho. Então temos aqui, por exemplo, o morango, que é um exemplo clássico do estolão, e aqui embaixo temos uma gramínea, né, que tem essa mesma estrutura. No estolão eu sempre tenho a ligação entre as plantas passando acima da terra. Temos caules trepadores e rastejantes. A diferença deles para o estolão vai ser justamente essa maleabilidade maior, tá? E que nem sempre ele vai se fixar em todo ponto que ele toca o chão. Então, quando a gente vê um pé de abóbora, por exemplo, às vezes tem um pedaço outro que enraiza de novo, né? Mas a gente tem pedaços que estão totalmente soltos, as ramas estão indo bem longe sem necessidade de enraizar, com aquele ponto de raiz único. Os caules trepadores vão ser esses que vão se enrolar nas estruturas, né? Muitas vezes podem ter ajuda de gavinhas, como é o caso do maracujá, outras vezes não. E a gente chama de rastejantes quando esses caules não crescem sobre uma superfície, vão só na superfície do solo mesmo. Tranquilo?
Caules aquáticos clássicos, né, em geral, são bastante reduzidos. Então, quando a gente olha nessa planta, basicamente, isso aqui é um liminóbium. Só uma pontinha disso aqui é caule, o resto é basicamente tudo folha, né? Temos caules que vão funcionar quase como um estolão também, né? Caules que vão ficar quase que totalmente submersos, ajudados aí pelo impulso da água. Então temos caules bem variados, mas quase todos os caules de plantas aquáticas são herbáceos, tá? Não tem muita lignificação, não tem muita deposição de material rígido, justamente porque a água ajuda bastante nesse sentido. Beleza? Chegamos nas folhas, e aí sim, as folhas são extremamente importantes. A gente pode definir elas como uma expansão lateral do próprio caule, né? Que vai ser bem achatada, que constitui um órgão de alta importância metabólica, porque vai ser o responsável pela realização da fotossíntese. Ela pode ter origem embrionária, quando ela vem lá da plúmula da semente, que é essa estrutura aqui, tá, gente? Lembra da plúmula, era a estrutura em geral do caule, né? Mas a plúmula já tem folhinhas, vamos dizer assim. Só que grande parte das folhas vai ter origem exógena, né? Lá nas gemas laterais do caule, tá? Então, a gente tem duas origens para essas folhas e, além disso, podemos pensar, inclusive, que essas origens podem fazer com que existam folhas diferentes no mesmo indivíduo, que é o que a gente vai chamar de heteroblastia, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó. A gente tem nessa planta aqui, ó. Vejam, isso aqui, que eu estou apontando, isso aqui que parece um chumaço verde, né? É folha dessa planta, e isso aqui também. Tá? Então, porque aqui a gente tem essa folha se desenvolvendo embaixo da água, e essa aqui acima da água. Então, isso que a gente pode chamar de heteroblastia também. Para algumas plantas, a heteroblastia se dá simplesmente pela idade. Certo? É só a gente pensar, por exemplo, no feijão. As duas primeiras folhas do feijão são bem diferentes das folhas mais velhas. Da Emily está perguntando aqui se o escapo faz parte do racemo, corimbo. Aí tem duas coisas. Racemo, corimbo, umbela, capítulo são tipos de inflorescência. Quase todas as inflorescências têm escapo. Escapo é o cabinho, certo? Então, uma inflorescência vai ter um cabinho, que é o escapo, beleza? Mas ela não é um tipo de inflorescência. Então, professor, Oi? aquela, tipo, os calinhos dela, né, que o racemo, assim, vai ter o nome disso, né, professor? Escapo? Não entendi. A formação dela, o modelo, que eu vi uma imagem, aí tinha tudo separando. Aí, o escapo, essa partezinha, para poder vir a folha. É isso? O escapo é a parte que sustenta a flor. É a parte que liga a flor ao caule. Ah, tá. Obrigada. Tá? Na folha a gente tem pecíolo, certo? Certo. Então, ó, escapo é lá na flor, gente. É um tipo de caule que sustenta a flor, beleza? Racemo, corimbo é tipo de inflorescência. Não tem a ver com folhas. São formas das flores se organizarem nos grupos. Beleza? Beleza, beleza? Beleza. Massa. Então, aqui a gente consegue ver, ó, justamente esse exemplo que a gente estava dando. Uma plantinha de feijão, temos as duas primeiras folhas que são os cotilédones, né, que saem da semente. As primeiras folhas que o feijão emite, que são unifolioladas, só tem um folíolo, e depois desse par ele começa a emitir folhas trifolioladas, nessa situação que a gente chama de heteroblastia. Então, vamos lembrar justamente da morfologia das folhas, né? As folhas completas vão ter 4 partes. Vão ter a bainha, que é justamente esse pedaço que liga a folha ao caule. Essa bainha pode ser invaginante ou semi-invaginante. Então, aqui no caládio, a gente tem uma bainha invaginante, né? Estípulas, que são pequenas projeções próximas da gema. O pecíolo, que é a parte que vai ligar a bainha ao limbo.
e o limbo foliar, que em geral que a gente chama de folha em si, né? Que a gente estava acostumado a chamar de folha já sabe que não é. Então, uma folha completa vai apresentar esses 4 componentes, uma folha incompleta vai apresentar menos que os 4, e aí pode ser em qualquer combinação. Existem várias, né, variações dessas possibilidades. Então aqui a gente tem uma folha completa clássica, né, com a bainha não invaginante, temos estípulas, pecíolo, limbo. Aqui já falta a bainha, folha incompleta. Aqui a gente tem uma bainha completamente envolvendo o caule, que a gente chama de ócrea, né, mas não tem estípula, folha incompleta. Aqui temos folhas sem pecíolo, incompleta. Aqui temos folhas sem pecíolo, sem bainha, sem estípula, sem nada, incompleta também, tá? Então, sempre que faltar um desses órgãos, nós temos folhas incompletas, mas mesmo assim elas podem ter nomes especiais de acordo justamente com todas essas estruturas. Então, uma folha que abraça o caule, amplexicaule, amplexo de abraço, né? Folha sem pecíolo, céssio. Nesse caso ainda invaginante. Lembra do milho, né? Que a folha abraça o caule também. E aqui, quando eu tenho esse tubinho, parecendo uma manga de tecido aí, nós temos uma folha com ócrea. Tá? Temos folhas com funções especiais, por exemplo, as folhas que protegem inflorescências, né? Que nós vamos chamar de brácteas. Aqui o caso clássico da primavera, ou Três Marias, ou buganvília, né? Que na verdade a parte toda chamativa não é a flor, é uma folha, uma bráctea. E esse limbo, que tem várias funções, também pode ter várias formas. Então, o limbo vai ter 2 faces, né? A face adaxial, que é a face de cima, e a face abaxial, que é a face de baixo. Muitas famílias vão ter colorações diferentes na face adaxial e abaxial. Invaginante e amplexicaule. A amplexicaule não abraça... É engraçado por causa do nome, né? Mas veja aqui, Brenda, que a amplexicaule, ela não fecha aqui, tá? Ela não abraça efetivamente o caule. Ela não tem pecíolo, é como se ela ficasse encaixada. A invaginante vai fazer uma capinha. Beleza? Muitas famílias vão ter diferenças de cor entre a face adaxial e abaxial, tá? Então isso é importante a gente observar se tem as mesmas cores ou não. E uma das partes mais importantes é quanto à divisão do limbo. Isso é uma coisa que a gente sempre se confunde. Gente, qual é o referencial que eu tenho que ter na planta para saber se o limbo é simples, composto ou recomposto? O que a gente olha primeiro? O que a gente acha? A gema, isso aí. E aí, a partir da gema eu observo, se esse limbo não tiver recorte, eu tenho uma folha simples. Se esse limbo for recortado uma vez, uma folha composta. Se esse limbo for recortado 2 vezes, uma folha recomposta. Cuidem que muitas vezes, né, isso aí lembrando dos materiais de vocês lá dos portfólios da morfologia, tinham folhas que tinham só uma característica de serem mais palmadas e vocês colocavam como composta. Lembra que para ser composta efetivamente, o corte tem que bater lá na nervura, central mesmo. Então uma folha palmada, como a folha do mamoeiro, por exemplo, não é uma folha composta, é uma folha simples. Certo? Sim? Beleza. Lembrem que sempre que a folha for composta, você vai ter uma articulação bem grande entre o peciolo, né, e a nervura, que a gente não vê normalmente nas folhas simples, tá? A gente não tem articulação do pecíolo e do limbo nas folhas simples, né? Eles se movem inteiro. Em geral, nas folhas compostas, a gente tem articulações, então pensem nisso. Dica aí para atividade, hein? A Juliana colocou aqui, né? Eu achava que invaginante e amplexicaule era a mesma coisa e o limbo que não envolvia o caule era semi-amplexicaule. Aí, Juliana, é interessante porque vai depender demais também dos autores que você usa como referencial, viu?
A morfologia tem coisas em disputa ainda, como qualquer ciência, tá? Mas se você está trabalhando com a taxonomia de um grupo, em geral você vai usar a descrição que usam para o grupo. Então, por exemplo, se esse grupo aqui tem a folha nessa forma e se usa invaginante, se você for descrever uma nova espécie, vai usar invaginante também, mesmo que Amplexicaulis seja sinônimo. Tá? Podemos classificar as folhas quanto às nervuras, né? Uninévea, quando a folha tem uma nervura só que a gente consegue enxergar. Então, quando a gente observa aí apenas uma nervura no limbo da folha. Paralelinévea, quando nós vemos várias nervuras em paralelo. Isso aqui vocês lembram? É mais tranquilo. Sim, não, talvez, socorro. Temos nervuras peninéveas, nesse formato de pena. Nervuras palminéveas. Olha aí, pessoal, essa folha é simples ou é composta? Simples. Isso aí. Simples, porque o corte não chega lá na nervura central, tá? E a gente chamaria essa folha de lobada, por exemplo. A gente não vai entrar nesse detalhe. Algumas famílias vão ter nervuras muito clássicas. Um caso é a família das melastomatáceas, a família das quaresmeiras, tá? Que tem essa nervura bem curva aqui na beiradinha da folha. Estão acompanhando? Ó? Bem na beiradinha aqui, parece ter uma costura, né? Bem bonita. Que a gente chama de nervura coletora. E que mostra nervuras curvinéveas que acompanham a curvatura da folha. Então, olhei uma folha, tem essa nervura, apontei, ficou ridículo, né? Mas apontei para a tela do computador aqui. Tem essa nervura acompanhando a borda da folha, grandes chances de ser da família melastomatácea. Temos nervuras peutinéveas, quando a inserção é bem no centro do limbo. Então, várias formas de usar as nervuras para classificação. Um caractere extremamente importante para a classificação de folhas, de plantas. Filotaxia. Qual que é a definição, gente, de filotaxia? O que é filotaxia? A disposição das folhas no caule. A disposição das folhas no caule. Muito bem, o professor de morfologia de vocês era muito bom, vocês lembram de muita coisa. Então, a gente tem, basicamente, 3 possibilidades com relação ao número de folhas por gema. Então, ou sai uma folha por gema, ou saem 2, ou saem mais de 2. Toda vez que eu tenho uma folha por gema, eu tenho uma filotaxia que se chama alterna. Toda vez que eu tenho 2 folhas, uma filotaxia que se chama oposta, que pode ser cruzada, quando eu tenho ângulo de 90 graus, ou dística, quando todas estão no mesmo plano. Quando saem mais de 3 folhas, tem uma filotaxia que a gente chama de verticilada. Tá? Lembrando que a alterna pode ser espiralada também, ou dística, né? Todas no mesmo plano. Existe um tipo especial de filotaxia, que a gente vai chamar de rosulada, mas ela nada mais é do que uma alterna com os entrenós muito curtos. Né? Então é basicamente filotaxia alterna. Casos especiais ainda, principalmente de gimnospermas, dos pinheiros, né? Temos folhas que a gente chama de fasciculadas, que são essas folhas aciculares, bem fininhas, presas em grupinhos. E o número de folhas por grupinho vai ajudar a gente a separar grupos de plantas e espécies de planta. Beleza? Então, ó, isso aqui, se liguem nisso aqui para fazer atividade, tá? Vai ajudar bastante. Filotaxia. Se liguem nas filotaxias. Beleza nas folhas? Todo mundo suave? Massa. Temos aí, então, uma das partes mais importantes para as angiospermas, que é a morfologia da flor. Então, a flor é basicamente um eixo de folhas modificadas, né? A gente sabe que as flores evoluíram a partir de folhas modificadas. Então, a gente pode definir a flor como um eixo com folhas metamorfoseadas, né?
que em conjunto constituem o aparelho reprodutor sexual das angiospermas. Então, as flores são realmente compostas por vários tipos de estruturas diferentes, todas formadas a partir de folhas modificadas. Temos os estames, que são as partes masculinas, e que em conjunto vão formar o androceu. Temos os carpelos, que em conjunto vão formar o gineceu, as partes reprodutivas, masculina e feminina. Pétalas, sépalas. Né? E aqui a gente tem o pedúnculo ou escapo, bractéolas, que são brácteas pequenininhas, mas que não necessariamente fazem parte de todas as flores, e o receptáculo, que é a parte onde se inserem as peças florais. Nas flores, a gente tem duas possibilidades de disposição das peças florais. Ou elas podem estar cíclicas, no que a gente chama de círculos concêntricos. Então, quando eu olho a flor de cima, eu consigo ver um círculo, né, que em geral é o primeiro, de gineceu, depois de androceu, depois de pétala, depois de sépala. Ou acíclicas, sendo colocadas em espiral. Então, imagina, mais uma vez, um eixo, né, de filotaxia alterna que foi comprimido. Então, a gente tem esse posicionamento acíclico. Isso também ajuda a diferenciar, separar grupos de plantas. Tá? Na morfologia, em geral, nós vamos separar em dois tipos de verticilo, os de proteção e os reprodutivos. Os de proteção vão ser as pétalas e sépalas, e os de reprodução, o androceu e o gineceu. Quando eu tenho pétalas e sépalas iguais, nós vamos chamar de perianto. Quando eu tenho pétalas e sépalas diferentes, nós vamos chamar de perigônio. Né? E posso classificar as flores com relação ao número de peças. Né? Então, se eu estou pensando em perianto, ou seja, o conjunto de pétalas e sépalas, ela pode ser aclamídia, ou seja, não tenho nenhum verticilo de proteção, ou ela pode ser monoclamídia, ou seja, tem um verticilo de proteção. E aí, tanto faz aqui, sépala ou pétala. Né? Se ela tiver só sépala, monoclamídia, só pétala, monoclamídia também. Ela vai ser diclamídia quando ela tiver os dois verticilos de proteção, tanto sépalas quanto pétalas, formando o cálice, que é o conjunto de sépalas, e a corola, que é o conjunto de pétalas. Beleza? Essas peças podem ser iguais, quando eu vou chamar de homoclamídeas. Aqui eu tenho 3 sépalas e 3 pétalas. Ou podem ser heteroclamídeas, quando as pétalas e sépalas são bem diferentes. Ok? Essa planta aí é aclamídia, monoclamídia ou diclamídia? Silêncio no recinto. Eu vou nem me arriscar porque flor foi o meu fim na morfologia. Arrisque, Brenda. Todo fim é um começo. Menos com boy lixo, que o fim tem que ser o fim mesmo. Ah, que bom que com isso não tenho preocupação, não. É verdade. Vamos usar aí com pessoas lixo. Que aí o fim é o fim mesmo. Posso dar, Emily? Essa planta é aclamídia, monoclamídia ou diclamídia? Ó, bora lá. Aclamídia, quando a gente não tem os verticilos de proteção. Monoclamídia, quando a gente só tem um. E diclamídia, quando ela tem os dois, certo? Então, ela não pode ser a aclamídia, porque nós estamos vendo que tem aí algum verticilo de proteção. Né? O Williams colocou aqui diclamídia. E aí, essa é uma pegadinha, né? Mas sim, essa planta é uma planta diclamídia, homoclamídia. Ou seja, ela tem sépalas e pétalas
que são iguais. Beleza? E essa? Aclamídia, monoclamídia ou diclamídia? Por que essa planta é diclamídia, gente? Porque ela vem com essas proteções em parte dela. É essa a definição de ser diclamídia. Pensando agora, o negócio verde é o receptáculo, né? O receptáculo está aqui, né? Então, esses negócios verdes não é aquela outra lá, que não são ai, sei lá. Vamos lá. Aqui é interessante, mas a gente acerta pelos motivos errados, né? Essa planta, ela é diclamídia, né? Uma asterácea. Só que a gente olha aqui e fala, isso aqui é o cálice, isso aqui é a corola, certo? Isso é o cálice e isso é a corola, certo? Todo mundo concorda aí? Só que lembrem que aqui nas asteráceas, cada pedaço desse aqui, ó, é uma flor. Né? Vamos lembrar que a gente tem justamente essa estrutura de capítulo, né? Que é um conjunto de flores que vai se diferenciar em flores do raio, que são essas flores mais externas, e flores do disco. Pensa num girassol aí, bem virado de frente para vocês. Todas as flores amarronzadas, onde vão gerar as sementes, são as flores do raio, e aqui são as flores do disco. Qual que é a ideia disso? Sacanear todo mundo? Um pouquinho, talvez seja. Mas é só a gente lembrar que a gente precisa estudar o grupo, porque olhando assim, se a gente não tem estudo sobre o grupo, a gente pode tomar decisões precipitadas a respeito das características que o grupo apresenta. Tá? Então, realmente, é uma planta, né, diclamídia, mas não pelos motivos que a gente acha. Tá? O conjunto de sépalas a gente vai chamar de cálice, e aí a gente pode, inclusive, classificar as plantas de acordo com a soldadura das sépalas, né, se são soldadas ou não. Quem lembra dos prefixos que a gente usa para dizer se as peças são soldadas ou não? Diale e gamo. E qual é para qual momento? Gama é quando é junto e diale quando é separado. Isso aí. Então a gente tem um exemplo na primeira foto de uma planta que é gamosépala, ou seja, as sépalas são fundidas. E aqui nós temos um exemplo de planta dialisépala, no qual as sépalas são separadas. Tá? O mesmo vai se aplicar aí às pétalas, né? O conjunto é chamado de corola. Eu posso ter uma corola gamopétala ou dialipétala. Beleza? Beleza? Beleza. Massa. Faltou, mas a aula tá lá gravada. Vou voltar lá para ver. E ver agora de novo. A gente pode classificar as flores ainda com relação à simetria do cálice da corola. Né? Então a gente tem as flores que a gente chama de actinomorfas, que são de simetria radial,
né? Ou seja, tem vários eixos de simetria. E temos flores zigomorfas, no qual a gente só tem um eixo de simetria que separa em duas partes iguais. Temos aí uma planta actinomorfa ou zigomorfa? Uma flor, né? Zigomorfa. Zigomorfa, beleza. Só esse eixo aqui, né? Ó. Actinomorfa ou zigomorfa? Actinomorfa. Vários eixos, né? Posso traçar um eixo aqui, posso traçar um aqui, posso traçar um aqui. Actinomorfa ou zigomorfa? Nenhum dos dois. Muito bom, Brenda. Por quê? Porque não dá pra dividir ela, tipo, que fique igual pra todos. E mais um rolê. Brenda acertou pelo motivo errado. Porque aqui, gente, nós temos dois tipos de flor diferentes, né? Nós temos a flor do raio e temos as flores do disco. Então, as flores do raio são zigomorfas e as flores do disco são actinomorfas. Vou voltar aqui da Emily, vamos lá, ó. Nas flores actinomorfas, eu consigo mais de um eixo de simetria, ou seja, eu posso fazer vários cortes na planta, que ainda assim ela vai estar dividida em duas partes iguais. Na flor zigomorfa, só tem um eixo que eu consigo dividir isso em duas partes iguais. Então, por exemplo, essa planta aqui, que está aí no exemplo, que é uma fabácea. Se eu vier aqui e fizer um eixo assim, ela não divide em partes iguais. Concorda comigo? Se eu fizer assim, também não. Né? O único eixo que divide essa flor em partes iguais é se eu traçar nesse sentido. Beleza? Então, quando eu tenho uma flor zigomorfa, eu só consigo traçar um eixo que me dá duas partes simétricas. Em flores actinomorfas, eu consigo vários eixos que me dão duas partes iguais. Então, posso traçar assim, posso traçar assim, assim. Vários eixos com a mesma divisão. Beleza? Aprendeu? Eu acho que eu aprendi, professor. Na próxima planta eu vou tentar decifrar. Agora foi assim, eu. Então, ó, só lembrando, aqui é difícil porque essas flores aqui, que a gente chama de pétala, mas não é pétala, é flor, tem simetria zigomorfa. E todas essas aqui, se a gente olhar numa lupa, vão ter simetria actinomorfa, tá? Mas bora lá para a próxima. Essa aqui, simetria radial ou zigomorfa? Actinomorfa ou zigomorfa? Por que actinomorfa, da Amy? Porque se eu cortar, ela vai ter a mesma definição dos dois lados. Tipo assim, eu coloquei, tipo, se cortar, vai ter o mesmo dois eixos iguais, tipo, bilateral igual. Mas se ela é bilateral, ela não pode ser actinomorfa. Aqui eu só tenho um eixo que divide essa planta em duas partes iguais. Só esse. Se eu fizer o corte assim, já não tem duas partes iguais mais, concorda? Por quê? Oxe, olha na figura, a parte de cima é igual a de baixo. Peraí. Eu tô achando igual. Olha os estames aqui, ó, não tem como ser igual, não. E mesmo a posição das pétalas, olha aqui em cima eu tenho duas pétalas, aqui embaixo tem uma só.
Ah, verdade. Tem proporção diferente das pétalas em cima e embaixo. Então, quando ela é actinomorfa, todos os cortes, olha só, dão coisas muito parecidas. Então, deixa eu apagar aqui. Se eu faço esse corte, então vou ter 2 pétalas e meia para cada lado, vou ter uma estrutura similar aqui dos estames, que vai ser a mesma coisa se eu fizer esse corte. Então, 2 pétalas e meia para cada lado, mesma coisa dos estames. Então, actinomorfa só quando eu consigo fazer isso. Beleza? Se eu traçar qualquer quase eixo de corte aqui, tenho vários eixos de simetria. Tá? Nas zigomorfas, só um. Se eu cortar essa planta nesse sentido aqui, eu não tenho 2 partes iguais. Essa é diferente dessa. Que é o que acontece aqui, né? Essa parte é diferente dessa parte, tá? Beleza? Então, ó, usem isso para classificar as plantas lá na atividade, hein? Vamos lá, com relação aos verticilos de reprodução, aí nós temos, primeiramente, o verticilo masculino, né, pensando de fora para dentro na planta, então nós temos sépalas, pétalas, agora o androceu. As partes do androceu, né, são formadas pelos estames, que tem 3 pedacinhos, o filete, o conectivo e a antera. Então o filete é o cabinho do estame, né? A antera é a parte que vai fazer o grão de pólen efetivamente, e o conectivo é a parte que liga essas duas coisas. Então temos aqui filete, conectivo e antera, tá? A gente pode classificar as flores com relação à proporção do número de estames e pétalas. Então nós temos essas 4 classificações: oligostêmone, isostêmone, diplostêmone e polistêmone. Quem lembra o que significa isso, gente? Quando o número de estame é igual ao número de pétalas, quando tem mais, ou quando tem menos, ou quando é, sei lá, né? Assim? Isso aí. Mas bora lá. Oligostêmone é qual desses casos, então? Quando tem. Quando os estames são em maior quantidade do que Menor. Ah. Menor. Oligo é pouco. Então aqui eu tenho oligo, poucos, stêmone, estames. Tenho menos estames do que pétalas. Tá? Isostêmone. É a mesma quantidade. Isso aí, iso é igual. Então, mesmo número de estames, mesmo número de pétalas. Diplostêmone. O dobro. Quando eu tenho exatamente o dobro do número de estames em relação ao número de pétalas. E polistêmone. Agora sim é quando tem mais, né? Qualquer caso que eu tenho mais estames do que pétalas que não seja diplostêmone. Então, se eu tiver 5 pétalas, 6 estames, polistêmone. 5 pétalas, 200 estames, polistêmone. Beleza? Tenho ainda em muitas famílias o que a gente chama de estaminódio, que é um estame atrofiadinho, tá? Por exemplo, na família do IP, na família da Bignoniácea, isso faz parte da flor. Então, reconhecer as partes do androceu também pode ser importante para a gente conseguir diferenciar famílias de plantas. Nessa planta aí, nós temos uma planta oligostêmone, isostêmone, polistêmone, me digam aí. É poli. Concordam com Brenda? Então temos uma planta polistêmone, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estames. E essa? O ligostemone, né? Menos estames do que pétalas. E essa? É isso. Isso aí. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5 estames, certo? Isostêmone. Essa flor aqui é uma flor da família Melastomatácea, que é basicamente a flor da família das quaresmeiras, tá? Muito facilmente reconhecível, linda demais. Com relação ao androceu, a gente pode trabalhar ainda com relação ao tamanho relativo dos estames, né? Quando eles são todos do mesmo tamanho, a gente chama de homodínamos. Quando eles têm de tamanhos diferentes, a gente chama de heterodínamos. E nessas conformações de tamanhos diferentes, de estames heterodínamos, muitas vezes nós vamos ter combinações chamadas de didínamos, quando nós temos dois grupos de mesmo tamanho, e tetradínamos, quando nós temos 4 de cada tamanho, né, com relação ao tamanho dos estames. Essa é nova, tá? Essa eu estou acrescentando. Revisão com acréscimo. Aproveitar que vocês já estão amaciados na morfologia para botar mais coisa. E os estames também podem estar soldados, né, entre si e entre si as pétalas, ou não. Então, se eu tenho estames soltinhos, né, tem uma planta de alistemone. Se eu tenho estames soldados, uma planta gamostemone, ou muitas vezes a gente chama de adelfa. Tá? Aqui é basicamente da família dos hibiscos, tá, gente, das papoulas. Se vocês abrirem a flor da papoula, vocês vão ver bem essa estrutura aqui, que é formada pela fusão dos filetes dos estames. Tá? Temos diferentes posicionamentos da antera nos filetes, né? Ela pode ser ápice fixa, ou seja, presa no ápice, pode ser dorsifixa, presa no dorso, ou base fixa, presa na base. Isso aqui, gente, já são mais características que vão ser usadas à medida que vocês se aprofundam nos grupos, tá? A gente não vai usar essas características aqui na sistemática, não, mas só para vocês verem que existem essas classificações. E da forma de abertura das anteras. Então, ela pode ter um sulco longitudinal, ela pode ter uma abertura valvar, que é abrir uma janelinha, ela pode ter uma abertura poricida, que é fazendo poros mesmo, né, de tamanhos diferentes. E dá para notar bem bonitinho. Então, por exemplo, a abertura longitudinal, quando abre-se um sulco mesmo, né, na valvar, quando abrem janelinhas, e na poricida, quando abrem poros. Nesse caso, que tipo de abertura nós temos? Volta aí de novo, professor, por favor. A cola. A abertura longitudinal, quando ela é aberta via um sulco longitudinal, né? Só uma abertura, como se fosse um rasgo. Valvar, quando abre uma janelinha. E poricida, quando faz um furinho por poros na antera. Beleza? Que tipo de abertura temos aí? Parecida. Valvar, a janelinha, né? Ó, aberta. Poricida faz bem um furinho mesmo, perde a tampinha, o Jorge. E aqui? Longitudinal. Isso aí, longitudinal. Dá para ver bem certinho, né?
o corte aqui, liberando os grãos de pólen. E aí? Parecida. Poricida, né? Tem o furinho certinho, sem a tampinha. Valvar. Longitudinal. Veja que o corte vem todo, né? Daqui de cima lá embaixo, não tem a tampinha aberta, tá? Longitudinal. Parecida. Poricida. Aqui mesmo que sejam 2 poros, né? Em tecas diferentes da antera, beleza? Então, mais uma brincadeirinha aí mesmo, a gente pensa de se divertir um pouquinho na minha concepção de diversão, né? Pode não ser de vocês. Mas, pensando que grupos diferentes também vão ter aberturas de antera diferentes. Ah, professor, mas o senhor quer que a gente chegue nesse nível lá no exercício? Não, tá? Mas só para a gente aprender, nesse caso, né? Que existem diferenças e que isso vai estar ligado aos grupos também. Não dá tempo de processar. Eu sei, gente, que é muita coisa, né? Nova que vocês estão aprendendo. Mas aqui é mais para a gente brincar um pouco mesmo. E a aula fica disponível para vocês voltarem, revisitarem sempre que precisarem. Tá? E se tiverem dúvidas também, podem perguntar, ou a gente pode tirar na quinta-feira, quando vocês estiverem assentados isso um pouquinho melhor. Tá? Então, pensando na flor como um todo, né? Ela vai ter o pedúnculo ou escapo, o receptáculo floral, que é onde vão se inserir as peças. Os verticílios de proteção vão estar mais externos. E os verticílios de reprodução sempre mais internos. Em geral, o mais interno vai ser o pistilo, que vai ser formado por um ou mais carpelos, né? Que é a parte reprodutiva feminina. Então, essa parte bem bonitona aqui. O carpelo sempre vai ser formado pelo estigma, que é a parte que vai fazer o contato com o grão de pólen, né? O estilete, que vai ligar o estigma ao ovário. E o ovário, ou óvulos, que é um conjunto de células, né, um saco embrionário, células de onde vai se originar a semente. Esses carpelos podem ser estar separados ou fundidos, então eu posso ter carpelos de alicapelares, de separados, gamocarpelares fundidos, né, formando situações apocárpicas ou sincárpicas, pensando no isolamento ou não dos carpelos. O número de estigmas é um bom indicativo do número de carpelos que eu tenho na planta. Tá? Por mais que eu tenha um gigaovário só, né? Eu vou ter aí 3 estigmas. Pessoal, tá travando para todo mundo ou só para o Jorge? Travou? Onde eu travei? Falei que eu volto. Prova no começo do slide. No começo do slide, tá. Mas já destravei, né? Aham, já sei. Tá, então vamos lá. Ó. Os carpelos podem acontecer separados ou fundidos. A gente vai usar os mesmos prefixos para indicar separação ou fusão. Então, se eu tenho carpelos separados, tem uma flor de ale carpelar. Se eu tenho carpelos fundidos, tem uma flor gamocarpelar. Que também pode ser chamada de flor apocárpica, quando eu tenho carpelos separados, ou flor sincárpica, quando eu tenho carpelos fundidos. O número de estigmas, em geral, é um bom indicador do número de carpelos que eu tenho numa planta. Por mais que eu tenha uma fusão aqui embaixo, e eu não consiga talvez saber quantos ovários eu tenho ali, né? Contando o número de estigmas, eu consigo contar, em geral, o número de carpelos. Beleza? Mesmo que eu tenha lóculos, né, ainda separados ou totalmente juntos, o número de estigmas me ajuda a saber quantos carpelos eu vou ter aqui. Beleza? Eu vou dar seguimento, hein? Estou acreditando que todo mundo entendeu. Então, o estigma vai ser justamente essa porção que recebe o pólen, né, a pontinha do estilete. Tá?
Ele pode ser indiviso ou ramificado. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não achar que um estigma ramificado é, na verdade, 5 estigmas diferentes, tá? Então, o estigma pode ser ramificadinho também. Ou não, quando a gente vai chamar ele de indiviso. E ele vai ser responsável por receber, né, e colar o grão de pólen, vai ter substâncias quase que de captura aí, né? O estilete vai ser a parte que liga o estigma ao ovário, então é o tubinho, basicamente, por onde vai se desenvolver o tubo polínico, né? Eu posso ter uma inserção que a gente chama de apical ou terminal, quando ele é inserido bem na ponta. Tem vários modelos de vaso aqui, vamos dizer assim, né? Lateral, quando ele está inserido na porção mediana do ovário, ou ginobásico, quando ele está inserido lá na base do ovário, tá? Então tem 3 tipos de classificação da posição do estilete. Terminal apical, quando ele está inserido bem no topo do ovário. Ginobásico, quando ele está inserido lá na base do ovário. E lateral, quando ele está inserido na porção mediana do ovário. E tem o ovário, que é a porção basal, a porção final aí do gineceu, que vai abrigar os óvulos, né? Com mais detalhe, quando a gente corta o ovário, a gente pode ver várias classificações, por exemplo, quanto ao número de lóculos, né? Ele pode ser unilocular, quando ele tem um lóculo só. Pense, ó, isso aqui não parece um maracujá, quando a gente corta no meio? Sim. Sim, muito obrigado. Então temos aí um ovário unilocular, no caso do maracujá, mas se vocês olharem a flor do maracujá, ela tem 3 estigmas. Então temos um ovário que é tricarpelar, mais unilocular. Podemos ter ovários biloculares, triloculares, pluriloculares, né? Tomate. Então isso aqui depende do grupo que eu estou trabalhando também, depende do quanto esse grupo já foi selecionado ou não. É preciso estudar o grupo para saber quantas cavidades em geral tem o ovário. Tá? Podemos classificar a flor também, por exemplo, pensando na posição do ovário, né? Então, se o ovário está acima da inserção das peças florais, então tem um receptáculo aqui, onde se inserem as peças florais, ó, sépalas, pétalas, estames. Eu tenho um ovário súpero, ele está acima. Quando eu tenho um ovário que está aqui na porção mediana, né, da inserção das peças florais, tem um ovário médio, e quando o ovário está totalmente abaixo da inserção das peças florais, eu tenho um ovário ínfero. Beleza? Aqui no ovário ínfero, em geral, a gente vê só o estilete e o estigma. Tá? Então, posso classificar as flores em 3 com relação à posição do ovário. Né? Uma flor hipógena, quando o ovário é súpero, ou seja, ele está acima da inserção das peças florais. Uma flor perígena, quando a inserção das peças florais coincide com a porção mediana do ovário. E uma flor epígena, quando a inserção das peças florais está acima da posição do ovário. Beleza? Beleza. E aí, temos uma flor. Vamos pensar no ovário. Temos um ovário súpero, médio ou ínfero? Súpero. A colinha. Falem para mim, ó. Aonde eu tenho que ir para achar aqui a inserção das peças florais? Me guiem com o ponto de luz aí. Receptáculo. Beleza, mas então, onde é? Para onde eu tenho que mexer aqui? Você mexer a setinha? Isso. Mais para baixo. Mais para cima um pouquinho. Pro lado de cá. Do lado de cá, ok. Esquerda ou direita? Esquerda. Isso. Aqui, né? Então aqui nós temos o receptáculo, onde está inserido, por exemplo, a parte de sépalas e pétalas. Dá para ver aqui, né? E isso aqui é o que, gente?
tipo cálice, sei lá. Isso aqui é semente, olha a abobrinha, né? Então nós temos um ovário ínfero, super ínfero, mega ínfero. Ó, todo ele colocado abaixo da inserção das peças florais. Tá? Então a gente sempre olha onde está o receptáculo, onde estão as sementes, é um jeito ótimo de descobrir se o ovário é super, ínfero, é médio, é quando a planta já tem o fruto, né? Por exemplo, a Emily falou, goiabeira tem um ovário ínfero. Por quê? Quando eu olho na bundinha da goiaba, eu vejo as sépalas ainda. Já a família da berinjela, por exemplo, a gente sabe que o ovário é súpero, porque as sépalas estão na ponta da berinjela, onde ela se liga na planta. Pegaram a manha? Então, por exemplo, em vários frutos, onde eu consigo ver ainda a posição das sépalas, aí eu consigo saber se o ovário é súpero ou se é ínfero. Porque se eu vou falar que o ovário é súpero ou ínfero, dependendo da posição dele, em relação à inserção das peças florais, e sépala é uma peça floral, né? Se eu tenho desenvolvimento do fruto para frente da sépala, quer dizer que o ovário estava numa posição súpera. A planta perde pétala, a sépala fica, mas o fruto se desenvolve aqui, ó. Então eu poderia desenhar, por exemplo, aqui, pegar uma caneta, uma berinjela. Certo? Porque eu sei que a sépala, ó, tá para baixo de onde foi formado o fruto. Já quando eu penso na goiaba, é justamente o contrário. Vai ser essa situação aqui, ó. A goiaba vai ser formada aqui mesmo, né? Ó. Porque quando a gente olha a parte da goiaba que está para fora da planta, vamos dizer assim, a gente enxerga as sépalas lá ainda. Fica pretinha, né? Às vezes a gente come, é dura. Então, o ovário estava abaixo da parte de inserção das sépalas. Então, eu tenho um ovário ínfero. Na abóbora, o mesmo caso aqui, né? A flor da abóbora fica na ponta da abóbora e fica toda murcha. Tá? Então, tem um ovário ínfero. A família Cucurbitácea, que é a família da abóbora, tem toda ovário ínfero. E isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a família tem uma manutenção, em geral, da posição do ovário. Porque a flor é muito conservada na família toda. Então, aqui tem um ovário ínfero. E aqui? A romã também, Williams. Súpero. Aqui temos um ovário médio, quase, né? A inserção das peças florais está aqui, ó. Mais ou menos no meio do ovário. Quando ele é súpero, gente, dá para ver bem direitinho, ó, que é esse caso aqui. Deixa eu trocar a cor da caneta que eu botei verde. Nós temos quase não, né? Todo o ovário acima de onde se inserem as peças florais. Então dá para ver bem direitinho quando ele é súpero. Beleza? Sim. Sim? Falando do sexo das plantas, a gente tem como classificar as plantas em várias sexualidades distintas, né? Então, nós temos aí a possibilidade da planta ter os dois sexos, ou apenas um, e desses sexos estarem concentrados na mesma flor ou em flores diferentes. Então, uma planta que tem os dois sexos, né, na mesma planta, ela vai ser, em geral, chamada de monóica. Aqui está fazendo uma diferença entre monóica com as flores separadas e monóica com sexo na mesma flor, mas isso aqui não se aplica muito não, tá, gente? Então, flores monóclinas numa mesma planta, planta monóica, e se eu tenho as flores díclinas, masculinas e femininas, na mesma planta, plantas monóicas, os dois sexos na mesma casa. Se eu tenho flores díclinas em plantas diferentes, plantas dioicas. Tranquilo? Aham. Agora, seguinte. De conteúdo, a gente finalizou.
justamente porque era mais uma revisão, eu trouxe mais algumas coisas aqui para vocês terem que relembrar. E aí o que acontece? Já coloquei para vocês lá no AVA a proposta de aula prática para vocês essa semana, certo? Então façam a leitura dos textos lá sobre criação de chave dicotômica, assistam o vídeo e tentem começar a fazer. Mas ao mesmo tempo, eu deixei nessa aula aqui exercícios de fixação, tá? Para vocês fazerem se quiserem. Esses não vão ser entregues, esses que estão no final da aula. Beleza, pessoal? Só vai ser entregue o exercício relativo ao vídeo, que o relatório já está lá no AVA. Esses aqui, só se vocês quiserem fazer, tá? Tem questões aqui para vocês treinarem, uma classificação, de várias coisas, mas aqui só se quiserem fazer, mais de fixação mesmo. Tá bom? E o exercício que vocês vão ter que entregar mesmo é o que está posto lá no AVA do relatório. Beleza, povo? Tá bom, professor. Então, hoje nós temos uma aula relativamente mais curta de teoria agora, porque vocês têm leituras que vocês têm que fazer para conseguir fazer o relatório de aula prática, que é as leituras lá sobre montagem de chave com base em características. Então, façam as leituras, assistam aos vídeos, e eu tenho certeza que quinta-feira a gente já vai ter dúvida para tirar. Beleza? Eu cheguei atrasada, né? Eu não sei se você falou no começo que o AVA não tava pegando e aí não deu para baixar nada. Ninguém está conseguindo baixar nada ou já normalizou? Até onde eu tentei não tava baixando nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar alguma coisa Consegui agora. baixar o da apresentação do senhor. Ó, não sei se foi porque eu fiz o upload, mas eu consigo abrir. Mas façam o seguinte, tentem acessar, se não der a gente vai se falando, tá bom? Se alguém puder dar uma chegadinha lá já nessa última aula, tentar baixar agora só para a gente confirmar. A Vitória conseguiu baixar agora. Me contem aí. Que aí qualquer coisa a gente já tenta resolver. Beleza, deu então, né? Então, vou parar a gravação aqui.